Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para responder uma dúvida que tem chegado para mim tanto de cliente como de seguidor aqui, até alguns alunos discutindo alguns aspectos técnicos com relação a esse tema. Em época de coronavírus, é inegável que muita gente perdeu o emprego, muito negócio fechou, a coisa ficou feia mesmo e, claro, um dos principais reflexos disso tudo é a impossibilidade de continuar pagando pensão alimentícia, os chamados alimentos. Então, o sujeito já tinha o compromisso de pagar um valor a título de pensão alimentícia, compromisso esse assumido em juízo, foi feita ali uma sentença para que ele fosse condenado a pagar um valor mensal a título de alimentos para o seu filho, e agora ele não tem como pagar. É natural que isso aconteceu, é óbvio, temos aí demissões, enfim, uma crise econômica muito grave, mas tem que tomar um pouco de cuidado sobre como vai ser feito essa mudança do pagamento dos alimentos. Por quê? Muita gente vem fazendo o quê? Manda um e-mail, uma ligação, um WhatsApp e fala, fulano, infelizmente, ou fulana, infelizmente eu não vou conseguir mais pagar aquilo, você já sabe, perdi o emprego, fechei meu restaurante, não tem como, vida que segue, quando puder eu volto a pagar. Olha, é natural e é legítimo o problema que a pessoa está enfrentando, perdeu o emprego, fechou o negócio, enfim, muita gente está nessa situação. Porém, tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é assim que deve ser as coisas. Para você se exonerar da obrigação de pagar alimentos ou diminuir esse valor, você tem que cumprir alguns requisitos, tem que observar algumas coisas que eu quero tratar rapidamente nesse vídeo. O primeiro deles, está aí na tela para vocês, é o seguinte, o primeiro deles nos diz que tem que ser por meio de uma ação revisional, tá? É a inafastabilidade da jurisdição que está prevista na Constituição da República e no CPC. Ou seja, para que você se exonere do pagamento da pensão, ou mesmo que você reduza o valor que você paga, você precisa necessariamente fazer isso por meio de uma ação revisional ou uma ação de exoneração de alimentos. Você tem que procurar o teu advogado ou a defensoria pública para que ele ingresse com essa ação, justificando que você não pode mais pagar ou não pode pagar mais nada, isso é muito difícil de acontecer, ser exonerado em razão disso, ou que você vai precisar reduzir o valor que você paga, porque em razão do coronavírus, de tudo isso, você não tem como mais pagar o valor que você havia combinado, tá bem? A segunda situação é a seguinte, tá? O Ministério Público, nessas situações, tem que necessariamente participar, exatamente, a gente está falando de um menor, e quando você envolve menor nessa situação de alimentos, o Ministério Público tem que ser chamado para o processo para participar e dizer o parecer dele com relação ao pedido de exoneração ou de revisão de alimentos, tá bem? Além disso, pessoal, deverão ser observados os fatos narrados e as provas apresentadas, tá? Os fatos narrados e as provas apresentadas. O que isso significa? Para você pleitear uma revisão de alimentos, uma redução, uma majoração ou a exoneração, você vai ter que contar os fatos que aconteceram, leia-se, fechei meu negócio, fui mandado embora, e provar esses fatos, tá bem? Não basta você virar, assim como a gente chama de fato notório, então a pandemia, o coronavírus não é um fato notório apto a produzir efeitos sem que você precise provar isso. Então, você vai ter que nessa ação instruí-la com provas de que a sua situação mudou. Então você vai juntar, por exemplo, a carteira de trabalho demonstrando que você foi demitido e por aí vai. Você vai ter que contar o que aconteceu e provar para que o juiz analise e reduza ou não o valor desses alimentos, tá bem? Não é só virar e falar, olha, tá tendo a pandemia, tá tudo muito complicado, então precisa reduzir. Não, você tem que mostrar os fatos e as provas que sustentam o pedido da redução dos alimentos. Além disso, pessoal, não adianta você somente fazer um acordo extrajudicial. O que isso significa? Não adianta você somente combinar com a mãe do teu filho, olha, vamos combinar aqui que nesse período eu não vou pagar a pensão alimentícia de 10 mil, eu vou pagar de 5. Então assina aqui, assina ali e vida que segue. Isso vale? Isso não vale. Esse acordo extrajudicial, ele pode até ser feito, desde que ele seja homologado em juízo. Você não pode afastar a participação do juiz. O juiz tem que homologar esse acordo. O Ministério Público tem que fiscalizar o que está sendo feito e só depois de ver isso tudo é que ele vai homologar ou não. Não pode existir um acordo extrajudicial e pronto e mais nada e não informar o juízo com relação a isso, tá bem? Além disso, pessoal,
O acordo deve ser homologado pelo juiz, como eu disse. Você pode até fazer um acordo, mas ele tem que ser homologado pelo juiz, tá? Outro ponto, tem que ser aprovada pelo juiz essa alteração, tá? É evidente, o juiz vai ter que aprovar essa alteração nos valores, com base até no parecer do Ministério Público, tem que ter essa aprovação para só depois ela começar a valer. Penúltima observação, a revisional também pode ser pleiteada para aumentar o valor, isso mesmo. Agora com o coronavírus é impressionante como os custos da casa aumentam. Eu tenho uma filha aqui e eu brinco que é o seguinte, eu comprei suprimentos para um mês que ela comeu tudo em uma semana, eu já estou quase pedindo ajuda humanitária aqui em casa, entendeu? Uma semana ela comeu tudo. Então, cara, o gasto aumentou muito, o consumo de água, o consumo de luz, o consumo de alimento, toda hora comendo, tá todo mundo em casa, então isso tudo teve uma modificação na vida das pessoas e no custo das pessoas. Então, essa ação revisional também pode ser para pleitear o aumento da pensão alimentícia, o aumento do valor que você paga a título de alimentos. Isso pode acontecer e é legítimo também, claro que deverá ser provado e relatado nos autos todas as características para que o juiz possa analisar se aumenta ou não esse valor dessa pensão, desses alimentos, tá? E por último, pessoal, eu queria falar rapidamente sobre a prisão do devedor. A gente sabe que aquele que não paga alimentos, as três últimas prestações de alimentos, ele pode sofrer a prisão. Só que eu quero que você tome cuidado pelo seguinte, em razão da pandemia, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editou a resolução 62 de 2020 agora. Ele editou essa resolução em razão da pandemia. Por quê? É claro que onde você se amontoa, isso está sendo falado exaustivamente, tem mais risco de contaminação. Por razões sanitárias, não vai prender as pessoas por dívidas alimentícias nesse período. A resolução suspende, ela aplica-se uma prisão domiciliar. Quem estiver devendo pode ser preso, mas ficará preso domiciliarmente, e não num estabelecimento prisional com outras pessoas, aglomeração, correndo risco de contaminação por esse vírus aí, tá bem? Então, pode rever? Pode, desde que observados todos esses requisitos, todas essas exigências legais que eu pontuei aqui para vocês, tá bem? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que eu teria o maior prazer em responder para vocês.